Boa noite a todos, são 19h30. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, né? Hoje a gente não tem um assunto específico para falar, mas um pouquinho antes, né? Nos minutinhos que a gente estava antes conversando aqui, sem gravar, o Roberto deu uma sugestão. Se alguém quiser dar uma sugestão também para a gente começar a conversar, né? A gente pode mesclar. Eu estava falando para eles, como tudo é conectado nesse curso, a gente pode falar de qualquer coisa que a gente vai voltar e introduzir o outro assunto também. Podemos começar pela sugestão do Roberto, que quem não estava aqui, eu já vou dizer onde é, tá? Onde está. Ó, o Roberto pediu para a gente conversar um pouquinho numa partezinha, no capítulo 16, na parte 6 e o parágrafo 8, ok? Eu vou ler bem rapidinho, porque todo mundo vai estar com ele em mãos e depois quem precisar pegar em casa, porque daí eu vou comentando como a gente faz nas aulas aqui, ok? Não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. O tempo é benigno, e se o usares a favor da realidade, ele manterá contigo um ritmo gentil na tua transição. A urgência está apenas em desalojar a tua mente da posição fixada aqui. É específico, ele está falando especificamente sobre um medo que assola todos nós. Quando a gente começa a achar coerente, né, as ideias do curso, quando a gente começa a entender que, na verdade, isso que nós estamos vivendo, nós chamamos de vida, não pode ser uma realidade, o medo que vai ficar por trás de um monte de coisa, né, por trás de um monte de ações e de situações que a gente vai vivendo, esse medo, na verdade, é da gente falar, bom, então tá, se aqui não é o céu e eu estou pedindo que eu quero ir para o céu, de repente eu vou desaparecer, né? Eu vou desaparecer e vou para o céu de uma vez. Então, nesse ponto, quer dizer, em todos os pontos, né? O Jesus mostra aqui no curso dele uma gentileza que nem é desse mundo, né? Uma gentileza ímpar, dizendo que a gente não precisa ficar com esse medo, que tudo vai acontecendo no tempo certo, com respeito do momento em que a gente está, mesmo que a gente não tenha consciência, né? No momento de aceitação disso tudo que ele está falando, mesmo que a gente não tenha consciência de todo do nível, né, de aceitação que a gente tem, tá? Isso não te deixará sem lar e sem um quadro de referências. O período de desorientação que precede a transição em si é muito mais curto do que o tempo que levou para fixar a tua mente de forma tão firme em ilusões. Aqui ele só faz essa comparação, né? Que outro dia eu estava conversando com uma aluna falando assim, nossa senhora, mas não vai passar nunca esses períodos, né, de furdúncio que a gente tem, de repente a gente está bem, de repente a gente não está mais em paz e tudo. Na verdade, a gente esquece e a gente está há éons de tempo aqui presos e achando que essa ilusão é a nossa realidade. Então, nesse sentido, ele está fazendo essa comparação, ok? O adiamento irá ferir-te agora mais do que antes, apenas porque reconheces que é adiamento e que escapar da dor é realmente possível. Agora que a gente tem consciência de que a gente pode escolher de forma diferente, que a gente pode realmente escolher o céu ou o caminho para o céu, então quando a gente se vê escolhendo o ego, porque agora a gente está, né, mais consciente disso, quando eu escolho o ego, quando eu escolho o Espírito Santo, quando a gente está escolhendo o ego, isso acaba doendo mais, a gente fica um pouco mais culpado, né, por causa disso, tá? Mas, enfim, acha esperança e conforto ao invés de desespero no seguinte: não poderias achar por muito tempo nem mesmo a ilusão do amor em qualquer relacionamento especial aqui, pois já não estás mais totalmente insano e simpático.
e logo reconhecerias a culpa da autotraição pelo que ela é. Aqui ele está explicando, porque é no capítulo 16 que ele começa a falar sobre os nossos relacionamentos especiais. Aliás, relacionamentos especiais vai ter uma ênfase, nós vamos falar muito sobre isso na nossa conferência em São Paulo. E, óbvio, vai ser um prazer para quem puder estar lá, tá? Vai ser um prazer muito grande. A gente vai dar a gente vai insistir muito nesse assunto, tá? Em relacionamentos especiais, porque esse assunto tem uma certa confusão mesmo na cabeça dos estudantes. Mas, enfim, o que ele está dizendo aqui é que as coisas do mundo, elas já não têm mais a graça que tinham antes para a gente. Nesse ponto de consciência, de transição em que a gente vai aceitando a verdade. Ela já não tem mais tanta graça para nós. E, né, uma coisa super importante, a gente também vai aprendendo, a gente vai aceitando que nós sempre, toda a vida, né, em todo tempo de existência nosso, de humanidade, de questionamentos, quem somos nós, de onde viemos, etc, etc, toda a vida a gente procurou a salvação ou procurou o bem-estar ou as soluções de tudo que nós queríamos aqui no mundo das formas, não é? Com tecnologia ou mesmo desenvolvendo um amor que ele explica que é um amor especial. Então, tudo isso, ele vai falando, você está desistindo dessas ideias todas. É por isso que esse período de transição, ele é meio conturbado mesmo, quando a gente vai desistindo dessas coisas, né? Vai desistindo de fazer o mesmo de sempre. A gente vai desistindo de procurar as respostas aonde elas não estão. Ok? Então, esse aqui foi o parágrafo que o Roberto pediu para a gente comentar. Claro que está ligado a tudo o que esse curso fala. E essa parte, número 6, ela chama a ponte para o mundo real. Tá? Então, é isso que ele está explicando, que a gente vai desistindo do mundo ilusório e vai fazendo, a gente vai indo para o mundo real. Aqui ainda é o capítulo 16, certo? Do livro texto. Tá? Roberto, era isso mais ou menos que você queria? Ou você quer acrescentar alguma coisa? Porque você sempre tem uma visão mais gostosa das coisas. Não, eu agradeço muito, Maria Amélia, você comentou assim, e uma das coisas que você comentou que me chamou bastante atenção, que inevitavelmente eu estou, e acredito que muita gente deve estar, é quando você falou que quando a gente percebe que nós estamos escolhendo o ego, dá uma sensação de culpa, uma sensação de prisão. E muitas vezes essa sensação, essa percepção de eu estar escolhendo o ego e essa sensação de culpa, ela me causa assim um certo desconforto muito grande, assim, muitas e muitas vezes, porque por mais que eu olhe, tenha uma retação, a gente se perde. No dia a dia não tem jeito. A gente muitos apelos que o ego dá de tudo quanto é canto, e eu, quando percebo, essa sensação de culpa permeia muito. Mas estou tentando contorná-la sempre. Mas muito obrigada, Maria Amélia, por você comentar esse parágrafo. Muito obrigado. Não, e eu agradeço muito, porque, olha só, dentro disso que você está falando, é claro que a gente percebe, né? Quer dizer, claro não, nem sempre a gente percebe que a gente está escolhendo ego. Muitas vezes a gente está vendo e escolhendo alguma coisa que a gente pensa, mas eu tenho o direito disso. E, na verdade, você tem o direito disso. Tá? A gente tem o direito de escolher o ego, embora não seja muito esperto de nossa parte. Mas o que seria mais esperto? Eu acho que isso é mais legal. E eu tenho um exemplinho para contar para vocês. Eu tenho um aluno que é um excelente aluno do curso. Ele foi meu aluno, fez os módulos comigo. E ele tinha muitos problemas com a mãe,
né? Ninguém tem problema com mãe, né? Então, mas assim, ele tinha muitos problemas com a mãe. E aí, um dia ele estava me contando que ele chegou para fazer, né, não sei o que, outro favor para ela. E aí ela começou com a ladainha de sempre e tudo. E aí ele estava com a paciência tão esgotada aquele dia. E aí ele já foi olhando, já foi sabendo. Ele falou assim, figuradamente falando, ele via, né, o ego aqui e o Espírito Santo aqui. Ambos olhando para ele, falando, vem, né, vem. Aí ele falou, pois eu escolho o ego. Entende? E foi lá e falou um monte para ela, sabe, fez não sei o quê, e aí ela ficou muito chorosa, e não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou para mim, nossa, ele falou, na hora me deu um alívio muito grande. Obviamente, caí na culpa, né? Caí na culpa depois, principalmente com a mãe. Só que, em seguida, foi muito legal, porque em seguida ele conseguiu lembrar de uma coisa que a gente precisa lembrar. Que matéria-prima o Espírito Santo tem para trabalhar com a gente? Se a gente não tiver esses momentos de escolha pelo ego, para poder olhar para tudo isso que ainda está dentro da mente, né? Isso que ainda a gente guarda aqui, o Espírito Santo não tem matéria-prima para trabalhar com a gente. Então, neste momento, ele lembrou, né? Uma coisa que eu fico falando o dia inteiro, de certo é para eu ouvir, né? Tá? Mas assim, porque não tem outro jeito, né? Se eu falo, é porque tem que ouvir. E é assim, tudo que eu puder olhar de feiura, vai ser muito de feiura, né? Que eu acho feio, que eu acho inadequado, que eu acho ruim. Eu posso olhar para isso e posso fazer aquilo que é muito mais útil para o Espírito Santo. Eu posso falar com ele e entregar isso para o perdão. Porque o perdão é feito por ele, não é comigo, né? O perdão é feito por ele. Mas sem que eu olhe para isso, sem que eu permita que isso venha, eu não tenho como fazer, tá? Então, a gente confunde um pouco, aliás, a gente confunde muito. A gente pensa que se alguém estuda o curso, né, muito tempo, eu estudo há muito tempo, né? Então, se alguém estuda o curso há muito tempo, nossa, o comportamento tem que ser perfeito. Então, isso daí é um engano, tanto de quem acha que estuda há muito tempo e que não pode errar, quanto quem acha que está olhando para a pessoa e acha que a pessoa estuda há muito tempo e ela não pode errar. Então, veja, se a gente está aqui, ou pensa que está aqui, né? A gente nem está, mas a gente pensa que está aqui. Se a gente pensa que está aqui, é porque a gente escolhe o ego, é porque a gente escolhe o especialismo. O especialismo de ser essa pessoa única, diferente, especial. Então, não tem jeito. O comportamento vai ser relacionado a isso. Se eu ficar vigilante em relação ao meu comportamento, essa é uma grande distração do ego, tá? É uma enorme distração do ego. Ele vai deixar você completamente ligado àquilo que você tem, àquilo que você acha que tem que fazer, ou adequadamente a tudo isso, e vai esquecer do que é o principal. O olhar para dentro e escolher o que você quer. E olhar para dentro e saber que o seu limite agora é porque você está escolhendo o ego. Entende? Dá para entender isso que eu estou falando, gente? Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa ou completar também alguma coisa. Então, olha só. O Curso de Milagres apela, né, da primeira linha até a última. Seja vigilante. Seja vigilante em relação àquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você... Porque aí você vai descobrir aquilo que você quer. Essa vigilância, que não é uma vigilância neurótica, né? É uma vigilância só que você vai aprendendo a ver do jeitinho que o Roberto falou agora, né? E aí a gente vai concordando. Olha, eu vou ficando vigilante em relação à escolha que eu faço, certo? A escolha que eu faço
não é no meu comportamento. A escolha que eu faço é entre perceber e interpretar as coisas com o ego, né? Lembra, há 15 dias atrás a gente falou do julgamento, que a gente percebe, interpreta e julga junto com o ego, ou a gente percebe, interpreta e julga junto com o Espírito Santo. A gente só tem essa escolha. É por isso que o curso é muito simples, né? Ele é muito simples. Ele só não é fácil porque a gente está muito acostumada a escolher o ego, né? E achava que estava super certo isso e tudo mais. Então, abandonar essa identidade, né? Abandonar essa identidade, claro que vai ter como chama? Umas trepidações, né? Nesse caminho. Entende? Eu estou abrindo mão daquilo que eu penso que eu sou, né? E aí, então, esse convencimento ou essa segurança em estarmos no caminho certo, essa segurança em a gente ir e saber que o Espírito Santo é confiável, porque nem isso a gente sabe, essa segurança vem aos poucos, não é? Então, ficar aborrecida quando a gente se percebe, né, escolhendo o ego, vai acontecer. Mas eu espero que ela fique cada vez menor, igualzinho aquele meu aluno. Ele olhou e falou, estou vendo os dois aqui, o ego e o Espírito Santo. Agora eu escolho o ego. Né? E aí ele ficou muito chateado com ele depois, que veio uma culpa muito grande. Mas logo depois dessa culpa vem um discernimento ou a disponibilidade mesmo, né, de entregar, de falar, olha, eu escolhi o ego, né? E aí a gente vai percebendo que o Espírito Santo, ele nunca vai ficar bravo. Ele vai falar, ó, que importância, querida, tá? Se escolheu o ego, não tem importância. Eu espero até você me escolher outra vez. Pode deixar que eu tenho toda a paciência do céu para te esperar. Tá? Isso é muito mais útil, isso é muito mais poderoso, né? Para o Espírito Santo, do que a gente ficar se condenando, né? Ou muito chateado com a gente mesmo, porque a gente escolheu o ego, ok? Tudo bem, meninos? Maria Amélia. Oi, Fabiana. Fabiana, depois a Janeide, tá? Só tocando nesse assunto que você falou da vigilância, eu também não me recordo como você, o trecho que ele fala, né? Que nesse trecho parece bem ele falando como se ele estivesse falando para Ellen, né? Eu não posso deixar que você fique sem vigiar os teus pensamentos, porque senão o milagre não é viável, digamos assim. Isso. Agora, você falou não ficar neurótico, né, ao vigiar os pensamentos. Às vezes eu me pego ficando meio cansada, exatamente nessa mecânica de vigilância. Hoje mesmo eu achei muito pertinente você falar isso, porque hoje eu me peguei meio cansada. E eu gostaria que você comentasse um pouco disso, e eu entendo já, de antemão, já te falo, e a todos do grupo, que eu entendo que isso é um treino, né? Como o curso se propõe a ser um treino, eu creio que isso, com o tempo, deve facilitar de alguma forma. Mas quando você se propõe realmente a vigiar os seus pensamentos, o tempo todo, chega no final do dia, normalmente, dá um pouco de cansaço, né? Claro. E lógico, isso aí provavelmente é mais uma das armadilhas do ego. Gostaria só que você comentasse alguma coisinha a respeito disso. Não, certeza que é assim, tá? Janeide, vai aí, daqui a pouquinho você fala. Tem uma partezinha no curso que eu particularmente, nossa, a primeira vez que eu li, eu falei, não é possível isso. Não é assim. Ele fala, só você pode exaurir você mesma, né? Tu só podes exaurir a ti mesmo, que eu nem me lembro onde está. Essa vigília que ele fala, e você tem razão, ele estava falando diretamente com a Ellen,
né? Essa vigília, ela vai ficando neurótica quando você acha que você não pode escolher o ego, tá? Que você não pode. Aí, quando você não pode, isso fica muito exaustivo. E, de novo, eu preciso falar isso muitas vezes para a gente lembrar de não olhar para esse curso ou não olhar para essas passagens isoladas, sabe? Porque, ao mesmo tempo que ele está falando isso para Ellen, ele está falando aquilo que eu acabei de falar. Olha, se você escolheu o ego, ok também. Eu te espero, eu espero até você me escolher. Eu espero com a paciência do céu. Então, quando é lógico, o que talvez a gente possa falar isso, tá? Eu nem me lembro mais direitinho dessa passagem, mas talvez a gente possa falar assim. Quando ele estava sendo incisivo, né? Olha, você tem que vigiar os seus pensamentos. Talvez ele quisesse dizer, olha, preste atenção. Todo o seu poder vem dos seus pensamentos, tá? Todo o seu poder. E aí, ele ensina pra gente que a gente só tem essas duas escolhas. Então, na verdade, é simples. É uma coisa, durante um período, aliás, que ele nunca é um período, né? Eles são sempre oscilantes, Uma hora a gente está bem, outra hora não está. Uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora o curso faz uma coerência absurda e é tudo isso mesmo, e aí já eu fico relaxada, e aí, não sabe, não tem mais problema e tal e tal. Na outra hora, isso vira um furdúncio, porque peraí, né? Como que acontece isso? Mas como que eu tô sentindo isso? O grande drama da gente é que a gente pensa que, nossa, tá tudo certo, tá tudo indo, tá tudo fluindo, não sei o quê, enquanto não tem nenhuma contradição naquilo que a gente pensa que tinha que, né, na vida da gente. Mas a gente esquece que uma vez que nós nos propusemos, né, a olhar o conteúdo de culpa da mente, esse compromisso de olhar. Ninguém está estudando esse curso sem esse compromisso. Você pode não ter falado com essas palavras ainda para você, mas é isso que você está fazendo. Você tem um compromisso de olhar para esse conteúdo de culpa. Olhar para o conteúdo de culpa enquanto a gente não tem a total consciência de que ele e nada é a mesma coisa, vai doer. Tá? Então, isso vai doer. Nesses pormenores que a gente vai trazendo, a gente vai deixando isso mais com detalhes mesmo, né? Por exemplo, isso que a Fabiana falou, olha, aí eu olhei lá e aí eu pensei, nossa, eu não vigio meu pensamento como deveria. Isso vai tomando um peso, né? Um peso. E vamos lembrar, o ego, a gente fala do ego como uma entidade à parte, né? Uma entidade terceirizada, mas na verdade o ego é apenas o nosso pensamento de resistência ao amor. Mas o ego, que é muito inteligente, ele também vai usar isso contra você, contra nós, né? Ele também vai usar. Qualquer coisa ele usa contra nós, assim como o Espírito Santo usa qualquer coisa a favor de nós. Tá? Então, nesse ponto, quando eu estou muito cansada, né, muito exaurida em relação a ser vigilante, em relação a saber se eu estou escolhendo certo e tudo mais, gente, vou falar uma coisa aqui que parece até meio herege. Ó, sai, vai tomar uma cerveja, vai assistir uma comédia, entendeu? Encontra alguém, dá risada, fala besteira. Isso é muito legal. Quando a gente pode se divertir com as coisas do mundo, a gente pode, porque a gente já tem um nível de consciência de que não são elas que nos dão alegria, mas a alegria genuína. Mas a alegria genuína está por trás desses momentos. Por trás desses momentos que a gente relaxa. E aí, uma coisa que a gente precisava aprender, né, logo, é que quando existe uma alegria mesmo, quando existe uma alegria genuína, o ego não pode estar presente. Quando eu estou realmente alegre,
Não interessa se com alguma coisa do mundo ou sem nada, sabe? De vez em quando a alegria invade, quando a gente está mais relaxada, a alegria invade. Então, o ego não pode estar presente, sabe? Não pode. Aí, depois ele tá, né? Porque aí você vai precisar de alguma coisa, daquela coisa lá, para estar alegre daquele jeito. Mas agora a gente já tem, pelo menos, um vislumbre dessa lei do ego, né? Que a gente precisa de alguma coisa para estar alegre, ou precisa de algum estado para estar feliz ou em paz. A gente não precisa. A gente não precisa. Então, muitas vezes é mais útil e você pode sentir a presença do Espírito Santo quando você relaxa, mesmo com as coisas do mundo, tá? Ou para as coisas do mundo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Melhorou, Fabiana? Só pra gente ouvir. Sim, muito. Ficou muito boa a sua explanação. E esse lembrete de que forçar a barra, né? De qualquer forma, nunca é o caminho proposto pelo Espírito Santo. Nunca. Obrigada, querida. Muito bom. Eu que agradeço. Tá? Fala, Maria Amélia. Oi, Beto, deixa a Janeide falar um pouquinho que ela queria falar. Aí você... Não, tudo bem. É só um registro de uma frase que você falou que eu achei linda. Que o ego não é uma entidade à parte. O ego é o nosso pensamento de resistência ao amor. Achei fantástica essa sua frase. Só isso. Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço, amor. Obrigada, viu? Fala, Janeide. Tem que desmutar. Peraí. Então, era mais ou menos dentro disso. No início, eu ainda fiquei pensando naquilo que o rapaz falou, entra dentro daqueles 3 passos, né? Assim, eu sou nova ainda no curso. Aqueles 3 passos, que o primeiro você culpa o outro para não ver a culpa, né? Aí no segundo você já reconhece a culpa, ou seja, você tem que entrar em contato com ela, e quando você entra em contato com ela, aí dói, mas quando você entra em contato com essa culpa, mas entra em contato com a culpa consciente disso, aí chega o momento de você pedir para o Espírito Santo para te ajudar nisso. Aí, no caso que a Fabiana estava falando, que quando a gente se culpa por não estar vigilante, a gente também entra numa autoculpa, né? Exatamente. E aí, mais uma vez, é hora de iniciar e falar com o Espírito Santo, e ele sempre vem. É isso mesmo. Tem uma aluna minha que fala assim, quando isso acontece, né, que eu paro de culpar o outro, e daí eu culpo a mim mesma, o que para o Espírito Santo dá na mesma. Então ela fala assim, aí sabe o que aconteceu? Ficou eu mais o ego mais eu, e nós fizemos uma festa, nós 4, sabe? Nossa, foi uma festona, né? Então, porque a gente fica presa mesmo a ele. Tudo que tem que, né? Que é isso que a Fabiana falou, tudo que é obrigação, tudo que eu preciso não pode ser o caminho do Espírito Santo, não é? Então, a gente vai... Mas, para isso também, nós precisamos de um treino para ver quando que a gente está assim. Porque, normalmente, a gente precisaria de muito tempo para ficar falando nisso, mas nós estamos tão acostumados a esses pensamentos de autocobrança, né? Nós estamos tão acostumados a não nos sentirmos bem, né? Então, isso daí a gente vai levando, a gente vai, sabe, a não estar em paz, né? E aí a gente vai indo, vai levando, passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, etc, passa uma vida, não é? E aí esse estar, né, estar acomodada dentro desse sofrimento, que é a culpa, que é essa sensação de sermos um corpo, não é? Isso daí a gente está tão acostumado que a gente nem lembra, a gente nem acha que nada, sabe? E vai levando aos poucos, né? Aos poucos, com o treino que engloba tudo, engloba você parar para olhar para os seus pensamentos, engloba você treinar para ser
para sacar de onde vem, né? De onde vem essas cobranças, né? Todo esse treino e como é que eu vou dizer, o caldeirão inteiro, né, do que o curso está ensinando para a gente tem uns escapes, né? A gente tem uns escapes, a gente olha, puxa, agora eu confio um pouquinho mais no Espírito Santo, um medo que eu tinha muito grande, ele acaba não sendo mais uma coisa, como fala, que guia a minha vida, não é? É uma coisa, então, nesse sentido que é o treino todo, passa por essas fases mesmo que você estava falando. A gente aprendeu, né? Assim, olha, eu tenho que me vigiar, eu tenho que ficar super legal, eu tenho que ser super 10, eu tenho que fazer tudo certo. E para eu fazer tudo certo no mundo dual, eu tenho que ficar buscando um culpado, não é? Que essa é a dinâmica mesmo do sistema de pensamento do ego. Para eu ser legal, eu tenho que ter alguém culpado, tá? Então, nesse ponto, a gente vai olhando e vai deixando com todos os passos do perdão, né? Com todos os passos de vigilância mesmo, a gente vai deixando de culpar o outro, a gente vai olhando. Nesse sentido, a gente tem que ter um discernimento, de ter o direito de culpar o outro, né? De ter o direito de pensar assim, de ter o direito. Depois a gente vai tirando, porque a gente vai ficando mais esperto e vai percebendo que quando eu condeno, né? Eu não me sinto bem. Quando eu condeno, uma memória de autocondenação vem junto. Né? Aí depois a gente vai parando de condenar, a gente vai ficando com preguiça, sabe? A gente vai deixando, deixa o outro, sabe? Deixa ele fazer o que ele quiser, etc. Aí quando a gente passa por essa fase, né? E continuam os problemas, né? Porque é engraçado que ninguém é isento de problema nessa coisa aqui, né? Nesse mundo. Então, aí a gente vai pensando, puxa, mas então, o problema sou eu. Eu tirei a culpa de lá e boto a culpa aqui, não é? Aí o autor do curso vai falando, olha, vai dar na mesma, tá? Vai dar na mesma. O que você tem que descobrir é que não existe culpa. Só que isso implica, o dia que eu aceitar realmente toda a inocência, né? O nosso medo é isso que o Roberto acabou de pedir para a gente ler junto. A gente morre de medo de ser atirado ao céu, sabe? De não existir mais, não é? De não existir de forma alguma, porque afinal de contas, olha só, então não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. Isso tem tempo. Aí, de vez em quando, mais ou menos aquilo que a Fabiana falou, né? De vez em quando a gente está com, nossa, que legal, que é isso mesmo, não, eu vou e tal, de vez em quando, não, eu vou devagar, né, e tal, olha que bom, eu vou devagar, eu sou um aprendiz, eu vou me tornando a ser um aprendiz feliz, né, e tal, de vez em quando isso fica um balaio de gato, né, porque aí a gente tem muito problema, tem coisa para resolver, e a gente fala, não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais. Daí a pouco as coisas melhoram e a gente fala, bom, eu aguento mais um pouco, tá? Então não é hora ainda, né? Não é hora ainda de eu ser abruptamente jogada ao céu. Aí a gente vai e passa um período legal e depois volta um monte de problema, um monte de coisa. Meu Deus do céu, por que eu escolho ainda ficar aqui? Não é? Todo mundo vive esse conflito numa hora ou outra. Não é? Todo mundo. Porque a gente, nesse andar com esse curso, a gente vai aprendendo que a gente é que escolhe estar aqui, a gente é que escolhe estar de uma forma, a gente é que escolhe, né, o ego, entende? As interpretações dele. Então, às vezes, a autocobrança fica muito grande e aí a gente fica exaurida, exatamente como ela falou, né? Exatamente como a Fabiana falou. Uma exaustão mesmo, a gente exaure. E, assim, se eu puder falar alguma coisa no sentido de, olha, de ser uma dica, né, nesses momentos, são duas coisas. No momento em que você está afrodisíaco, não leia o curso. Quando você estiver muito pesado, para um pouco, para tudo, sabe? Sai um pouco, faz outra coisa, volta, depois você volta.
E se der, se tiver gente perto de você, que você possa brincar e falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sair e falar qualquer besteira, né? Quando a pessoa é a estudante do curso, então vamos comigo, vamos falar qualquer besteira, vamos fazer outra coisa, né? E aí você volta. Uma hora você volta, sabe? Uma hora em que a gente vai se acostumando com isso, a gente vai fazendo isso devagar, a gente vai pensando, nossa, a gente vai sentindo, né? Sentindo, nossa, acho que agora eu quero voltar, né? Agora eu quero ler, ok? Isso pode durar horas, pode durar dias, pode durar anos até, né? Anos. Eu conheço algumas pessoas, não uma só, né? Que começou a estudar o curso, já tem o curso há muito tempo e de repente não deu conta de ler, ou achou muito ruim, achou muito chato, achou não sei o quê. Anos depois vai descobrir o curso novamente, né? Anos depois. E, assim, outra coisa que a gente pode ter, né, em mente nos momentos como esse, é que qual é o propósito, né? Qual é o propósito? O propósito desse curso é deixar a gente mais em paz, fazendo a gente descobrir, sim, o poder da gente, né, o poder da mente, mas deixando a gente mais em paz. Se eu não estou em paz, é porque eu escolhi o ego. E aí, como disse o Ken Wapnick, né, qual é a novidade? Toda vida você escolheu o ego, não tem novidade nenhuma, entendeu? Então relaxa, né? Relaxa nisso, sabe? Escolheu, tá bom, uma hora a gente vai voltar, uma hora a gente vai fazer. E se nós formos sinceros, né, com a gente, conosco mesmo, a gente vai pensar uma coisa. Quando a gente está muito frustrado, quando a gente não está muito feliz, é porque normalmente as coisas não estão andando como a gente queria, né? Normalmente os problemas não se resolveram como a gente queria. Então aí tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Aí a gente continua olhando para lá, olhando para a tela, que é o mundo, né? Que é a tela projetada do nosso próprio filme, e continua achando que a gente devia mexer lá na tela, né? E quando der, a gente para e lembra que o projetor é a gente para e lembra que a gente está fazendo, né, lutando contra algumas coisas que na verdade não dá para lutar porque elas estão lá, né? Só dá para a gente resolver aqui dentro. E nesse sentido, em todos os sentidos, o curso é muito simples. Muito, muito simples. Ele fala que as coisas não têm nenhum valor em si mesmas. Que as coisas, elas só têm valor no propósito que nós damos a elas. Não é? E vem de encontro a parte que eu abri. Eu abri o acaso. Roberto tinha aberto, eu também abri o acaso. Que ele fala assim, ó, aqui está no capítulo 24, na parte 7, e é o parágrafo 6, tá bom? Mas eu só vou ler a primeira linha. O teste para todas as coisas na Terra é simplesmente este. Para que serve isso? Se a gente tiver um pouquinho de paciência, né? Quando a gente tem algum problema, se a gente tiver um pouquinho de paciência para perguntar para que serve, a gente vai fazer aquele treinamento que ele chama de dissociação. Eu pego o meu problema, dou na mão do ego, que já está aqui junto comigo, e ele vai falar a mesmice, né, a mesmice da coisa. Daí eu pego o mesmo problema e falo para o Espírito Santo, você fala para mim aquilo que você acha que é esse problema. Tá? Para um curso em milagres, todas as coisas e todos os relacionamentos servem para a gente aprender que o conteúdo da mente é culpa, mas a gente pode perdoar. E o perdão verdadeiro é possível, porque nada desse conteúdo é real. Não é? Nada desse conteúdo existiu de alguma forma.
tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem visto aqui, tudo que a gente tem sentido aqui, é a parte da realidade, né? Que não é nada fácil de engolir isso, né? Eu sei que não, mas é assim, é coerente pelo menos isso? Então a gente começa a perguntar, para quê? Quando a gente está muito, né, assim, desesperado para que um problema se resolva, né, de uma forma específica, a gente pode perguntar, para quê? Né? Para que serve essa forma específica? Normalmente, quer dizer, se a gente já tem a mania, não a mania, mas o hábito de olhar para dentro, a gente vai descobrir muitas coisas. A gente vai descobrir que a gente quer estar sempre certa, que a gente quer estar mais certo que o Espírito Santo, inclusive, que a gente quer estar... eu quero dizer assim, que a gente quer estar certo e a gente quer estar valorizada por ele, né? A gente quer estar valorizada. Então, o poder da minha própria mente vai fazer com que isso se resolva dessa forma, e é aí que então vai estar o meu poder, sendo que o que ele explica para a gente é, olha, se você está com essa problemática agora, você pode lembrar de que ela é apenas a projeção dessa culpa inconsciente, né? E se ela é uma projeção da culpa inconsciente, ela pode ser perdoada aqui e agora. Então, aí a gente vai fazendo aos poucos. Eu posso continuar querendo que a solução se resolva de uma maneira X, mas aos poucos eu pego um pouquinho na mão dele de dia, né? De noite, de dia, pego um pouquinho, converso, peço para ter a visão dele. E essa ânsia de que a coisa tinha que ser de uma forma X ou tinha que ser de uma forma Y, essa ânsia, ela vai diminuindo, ela vai passando. E quando você quer ver, você já está muito mais em paz do que era, do que já foi, né? Do que esteve há algum tempinho atrás, entendeu? O que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai confiando muito mais na visão do Espírito Santo, na companhia do Espírito Santo, e aí a gente vai lembrando que todas as situações, elas são para que serve. Para o curso, elas só servem para isso, para eu aprender o perdão verdadeiro, né? Para eu aprender essas lições, para eu aprender a treinar, né? O Pequeno Beat, que é uma das companhias nossa na conferência em São Paulo, ele vai estar online, né? Ele vai estar lá na casa dele, que é no Texas, mas ele vai conversar um pouquinho com a gente. De vez em quando ele conversa comigo, e aí o jeitinho dele, né? A vivência que ele tem da paz que o curso ensina é muito gostosa e é muito verdadeira. Quem convive com ele ou quem já encontrou com ele sabe. Aí ele falou assim, ele fala que tem acontecido, há pouco tempo ele falou isso, né? Tem acontecido algumas coisas estranhas com ele. De vez em quando ele pensa em alguém ou em alguma situação que ele nem pensava mais, e aí dá um treco meio ruim assim, e aí ele fala, para que serve mesmo? Ah, serve para eu perdoar. Ok, aí ele perdoa. E a pessoa liga, ou a situação acontece, ou a coisa, e o perdão já foi feito antes, né? Ele já tinha pensado antes. Então, isso é uma coisa muito gostosa. Claro, isso é dele, né? A gente tem outras formas de manifestar os mesmos insights, ou a mesma maturidade, né? Vamos dizer, em relação a aprender esse perdão. Mas todo mundo tem, todo mundo tem. É que de vez em quando que a gente fica se cobrando muito e a coisa não parece que tá assim. Mas tem, todo mundo tem esses momentos de insights, assim. Tudo bem, meninos? Alguém precisa ou quer falar alguma coisa? Era isso mesmo que você queria falar, Janeide? Era sim. Obrigada. Não, eu que agradeço, né?
E alguém mais, deixa eu ver, não é aqui. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, ou completar alguma coisa, ou, sabe, algumas situações do nosso cotidiano, muitas vezes elas são as mais palpáveis, né, para a gente, nesse sentido, né, da gente aprender e da gente aceitar, na verdade, esse aprendizado, né, da gente aceitar. E muitas assim, essas situações que todo mundo tem, né, de conflito, de não saber se eu tô falando com o ego, se eu tô falando com o Espírito Santo, né? Não sei, será que eu tô fazendo certo? Né? Muitas vezes a gente tem esses conflitos mesmo. Se alguém tiver alguma coisa para contar, é bem legal. Vai lá, Janeide. Ou Tânia, ou... Peraí. Oi. Tudo Não, bem? tudo bom? Não, eu só queria fazer um reforço sobre essa ideia que a gente começou a falar, que foi a Juliana, a respeito da autoobservação, né? Da Legal. observação dos pensamentos. Que realmente o que acontece, essa exaustão vem porque é automático o nosso julgamento, né? Em cima da observação. Então a gente não consegue só observar. A gente observa e julga junto, né? Não é em seguida, é junto praticamente, né? E Perfeito. esse julgamento geralmente é condenatório, né? A gente já observa, fala, nossa, que droga, pensei isso de novo, ou agi assim, ou escolhi de novo o ego, e assim vai. E a hora que a gente vê, a gente está exausto mesmo, porque a gente se condenou o tempo todo, né? Eu acho que o nosso treino maior e mais difícil é a gente só observar. Quando a gente conseguir fazer isso, vai ser uma vitória enorme, Vai. né? Se a gente só observar sem julgar, estamos certos, estamos errados, estamos escolhendo o certo ou não, isso ou aquilo. Se a gente conseguir isso, nossa, vai ser uma vitória imensa, mas eu, pelo menos, estou muito longe ainda desse patamar. Não, todos nós, mas só de você conseguir isso já é uma grande vitória, né? É uma grande. Uhum. Mas e essa parte a gente pode explorar muito, mas embora seja simples também, né? Porque você olha, Uhum. o ideal mesmo seria você observar o ego sem julgar. Isso. Porque o papel dele é esse. O papel dele é infernizar. Porque ego é ódio, ponto final. Não é? Então, observar isso sem julgar, isso não iria exaurir, não é? É muito legal. Muito bom, viu? É. Muito bom. Muito obrigada. Perfeito, Tânia, é isso mesmo. É que o julgamento veio simultâneo. Muito, muito bom. É muito delícia quando a gente vai lembrando todo mundo junto, né? Vamos lá, Janeide, pode terminar. Nós temos mais 2 minutos. Não, era assim, que era um episódio que aconteceu comigo e com minha mãe, porque às vezes a gente acha que tá tudo muito bem, de repente você começa e você já vai, já fala, e a gente discutindo alguma coisa, era sobre religião, eu estava de férias na casa dela, aí depois eu fiquei assim mais calma, mas eu fiquei um pouco zangada. Aí depois eu peguei o livro, aí não lembro bem direito a parte, era aí assim, que mesmo que você estivesse falando era mais ou menos isso, falando a respeito de Deus, mas se houvesse discussão, já não era mais. Aí eu, nossa, isso foi para mim. Aí ela também, dentro da religião dela, pegou o livro e dizia a mesma coisa, com forma diferente, né? Então, a lição para nós duas. Que delícia, né? Olha que gostoso, não é? Esse foi um momento de milagre, né? Corrigir o pensamento de E vocês. aí, o ano passado, em dezembro, por 2 dias, pela primeira vez, eu sonhei com Deus. Oh, que gostoso. Eu não ouvia, eu só ouvia. Eu estava muito triste porque as pessoas da minha família não estavam falando comigo, a minha irmã estava dando mais atenção a outro, e eu ficava assim indignada. E Deus dizia para mim assim: você não precisa disso, eu já te dei tudo. Tudo que você está querendo deles, eu já te dei. O amor que eu te dei é para você dar para eles.
Aí quando eu acordei em paz, mas eu fiquei pensando, era assim, era como se eu fosse muito rica mendigando coisa dele. Muito bom, Janine. Então, e aí a gente encerra com uma lembrança, não é? A gente só vai se sentir abundante quando a gente expandir, não é? Então, a gente só vai se sentir cheia de atenção quando a gente expande a atenção, cheia de amor quando a gente estende o amor, não é? Certinho? Aliás, é um bom assunto para a gente falar, não é, moçada? Sabe? Abundância, que todo mundo fica meio confuso com isso. Se vocês acharem que deve, a gente fala disso no próximo encontro, ok? Nosso tempinho acabou e eu agradeço imensamente a presença de vocês, tá? Muito gostoso o nosso encontro, muito obrigada por todas as contribuições aqui, ok? Um beijo enorme no coração de cada um, viu? Até o nosso próximo encontro, tá? Muito obrigada, Maria Amélia. Obrigada, boa linda. noite. Boa noite. Muito obrigada. Gratidão, Maria Amélia. Muita gratidão. Até.